A partir de agora, começa o programa Navegando com Cristo. Recebeu de bom grado a indicação do pastor Miqueias e nos estendeu o honroso convite para partilhar da palavra. Que Deus abençoe. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Levante a mão para cima. Você que pode, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Se puder me dar um pouquinho de agudo, eu agradeço. Glória a Deus. Versículo de número 40. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nos diz assim o texto sagrado. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso santo, aquele Colgate 15 para as 3, de orelha a orelha, aquele que só você tem, diga para ele: meu irmão, fica crente, vai dar tudo certo. Quantos acreditam nisso? Dá um glória a Deus aí. Me dê a sua atenção, podeis tomar assento no nome de Jesus. Olhe para cá. O texto que lemos integra a epígrafe que nos apresenta uma família em crise. Um de seus membros está gravemente enfermo. Marta e Maria, que compõem a estrutura dessa relação familiar, reúnem um pouco recurso financeiro que possuem e pagam um mensageiro para enviá-lo ao Cristo. De acordo com a espada cortante de Orlando Boyer, Jesus estava em Betábara, local onde João batizava. Mas Betábara dista de Betânia apenas 6 horas de jornada a pé.
É impossível levar 4 dias para chegar. De acordo com os comentaristas mais coerentes da Bíblia Sagrada, Jesus estava em Betânia da Além do Jordão, território da Pérea, cerca de 38 quilômetros de distância. O próprio contexto nos reforça essa declaração, pois Jesus, ao reunir os discípulos, diz a eles: vamos outra vez para a Judeia. Só precisa regressar à Judeia quem não está dentro dela. O mensageiro se apresenta ao Cristo com a seguinte notícia: está enfermo aquele a quem tu amas. Mas eu gosto muito de uma versão armênia datada do século 8, que faz questão de frisar nome, tipo de relacionamento e grau de apego sentimental que esse relacionamento possui. Pois na versão armênia está escrito assim: está enfermo Lázaro, o teu amigo, aquele a quem tu amas. E por que é que a versão armênia faz questão de frisar nome, tipo de relacionamento e grau de apego sentimental? Muito simples. Nos dias de Jesus, mencionar alguém pelo nome denotava um grau de importância particular para aquele que o mencionava. Isso significa dizer que Lázaro figurava uma das pessoas mais importantes dentro do relacionamento messiânico. Logo após frisar o nome, ele fala sobre o tipo de relacionamento: teu amigo. Certa feita, Jesus, ao reunir os discípulos, disse a eles: vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O servo não sabe o que faz o senhor da casa, mas tudo que o Pai me tem feito conhecer, eu tenho revelado a vós. Por isso, não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque para amigos, Deus está disposto a revelar segredos do reino dos céus. Logo após identificar o tipo de relacionamento, ele fala sobre o grau de intensidade: aquele a quem tu amas. Jesus não ama qualquer pessoa, querido. Ele deixou isso claro para os discípulos em João 14, 21, quando disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse será amado de meu Pai. Eu também o amarei. E viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. A declaração de Jesus é confrontadora e me coloca diante de uma inequívoca verdade. Pergunte qual, pastor? Está muito fraco. Um grupo de pessoas começa para fazer um barulho maior. Pergunte qual, pastor? O meu amor por Deus é dimensionado a partir da minha obediência. Porque Deus espera de quem o busca, de quem o adora, de quem invoca o seu nome, muito mais do que palavras. Deus espera o estilo de vida comprometido com a santa palavra de Deus. Ah, pastor, alguém pode refutar dizendo: mas Deus me ama. Não basta ser alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus ama o mundo, todavia condenará o mundo. Não basta ser alvo do amor de Deus. É necessário encontrar aceitação na presença de Deus através de arrependimento, fé e obediência. Mas o texto me confronta, porque mesmo Lázaro sendo importante, mesmo Lázaro sendo amigo, sendo um profundo conhecedor dos segredos do Messias, mesmo Lázaro sendo amado, fazendo de tudo para agradar o Cristo, a Bíblia diz que Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar. Alguém vai dizer que é por causa de uma tradição corrente de que o morto poderia voltar a viver até 3 dias depois de morto. Mas cá para nós, o nosso Cristo não tem medo de nada. O nosso Cristo não teve medo de entregar a própria vida pelos pecadores. Vai ter medo de uma tradiçãozinha fajunta e barata. Então por que é que ele não vai, pastor? Muito simples. É porque tudo o que Deus faz, Ele faz porque Ele tem propósitos. Não entendeu? Eu vou explicar para você. Essa situação adversa que você está vivendo, que está afligindo a sua alma,
está roubando a segurança do chão debaixo de seus pés, que tem vilipendiado o seu coração, faz parte de um propósito de Deus. Agora você não está entendendo nada. Agora você não está discernindo nada. Agora você não está compreendendo nada. Mas aguarda só mais um pouquinho, e aquilo que Deus tem preparado para a sua vida virá, e não tardará. Mas se Deus trabalha com propósitos, vejamos alguns deles. A Bíblia diz que Jesus tem 12 homens. Quantos homens? Me ajude a pregar. Quantos homens? Que ele precisa treinar, preparar e fortalecer para depois da sua partida. Ele reúne os 12 e diz a eles: vamos outra vez para a Judeia. Alguém que o texto não revela o nome se precipita e diz ao Cristo: iremos fazer o que na Judeia? Semana passada queriam te apedrejar naquele lugar. A declaração desse indivíduo aponta para aqueles que não estão dispostos a se comprometer com o reino dos céus. Não entenderam a proposta do reino. Jesus foi enfático quando disse: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Porque pode ser que na trajetória da vida cristã, em algum momento nós tenhamos que colocar a nossa segurança em risco para que o reino de Deus seja estabelecido. Diante dessa declaração, Jesus resolve falar com os discípulos alegoricamente: vamos, vou despertar o meu amigo Lázaro porque dorme. E eu aprendo aqui, pastor Cláudio, que tem coisas que Deus fala comigo e com você que é difícil de entrar na nossa cabeça. Deus fala uma vez, a gente não entende. Deus fala 2 vezes, a gente continua sem entender. Deus fala 3 vezes, a gente persiste na ignorância, não compreendendo o desígnio de Deus. Mas parece-me, pelo contexto, que há um limite na paciência divina. Porque Jesus os confronta dizendo: não! Lázaro não dorme! Lázaro morreu! Não entenderam nada. Não discerniram nada. Não compreenderam nada. Tomé, ao ser confrontado, decide afrontar o Cristo, dizendo aos discípulos: iremos nós com ele para morrermos também na Judeia? A declaração de Tomé me revela o primeiro propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Está muito fraco, dá para fazer melhor. Pergunte qual, pastor? Corrigir discípulos que pregam o evangelho dele, mas não acreditam nele. Estão expulsando demônios em nome dele, mas não acreditam nele. Estão curando enfermos e operando milagres em nome dele, mas não acreditam nele. Atribuem a providência a mera ocasião circunstancial de um momento. Esqueceram-se quem é Deus e o que ele é capaz de realizar na vida de quem é fiel. E Deus que não tolera que ninguém ande na sua presença com mentira, falsidade e hipocrisia, vai permitir a adversidade na vida de Lázaro, para tirar a máscara de quem anda com ele. Porque para andar com Deus tem que andar na verdade. Para andar com Deus tem que dizer a verdade. Para andar com Deus tem que viver a verdade. Quem é que quer ser boca de Deus aqui? Levante a mão para cima. Balança o ombro da pessoa que está do seu lado com respeito e com carinho e diga para ela com autoridade: cuidado, quem
vive na mentira por muito tempo, uma hora acaba sendo desmascarado. Cuidado! Pergunte por quê, pastor? Porque Deus não permite que os seus sejam enganados. A Bíblia diz que Jesus chega em Betânia. E ao chegar em Betânia, Marta vem ao seu encontro, iniciando um diálogo com Cristo. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba, o problema de Marta não é fé, porque o diálogo tem continuidade. Jesus a questiona: crês tu, Marta? Ela responde: eu creio. O problema de Marta não é fé, o problema de Marta se revela na continuidade do diálogo. Porque ela diz algo que está condicionado a uma lei espiritual que governa o mundo dos homens. A boca fala do que está cheio o coração. Então ela diz, expondo o que está no oculto, no interior da alma dela: eu creio que ele há de ressuscitar naquele grande e último dia. A declaração de Marta me coloca diante do segundo propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Tratar cristãos que dão datas para Deus operar. Vou fazer 21 dias de campanha. Se Deus não entrar com providência, vou chutar o pau da barraca. Vou subir 30 dias no monte. Se Deus não resolver a causa, eu abro mão do negócio. Vou pagar 6 meses de preço para Deus salvar cicrano. Se Deus não salvar, eu abro mão dessa vida. O grande detalhe é: e se Deus quiser fazer daqui a 21 dias, mais um? E se Deus quiser fazer daqui a 31 dias? E se Deus quiser fazer daqui a 6 meses e 1 dia? Vai perder a bênção por causa de 1 dia? Quem quer ser boca de Deus aí? Balança a boca. Balança quem está do seu lado. Balança, balança, balança. E diga para essa pessoa: não é hora de parar. Não, 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 balança ele, balança, diga: não é hora de largar a mão do arado. Não é hora de retroceder. Não é hora de entregar departamento. Fica na posição que Deus te levantou. Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui? Levanta a mão e dá um glória. A resposta de Jesus é poderosa. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A declaração de Jesus pode ser dividida em 2 partes. Quantas partes? Me ajude a pregar. Quantas partes? Primeira, eu sou. A expressão eu sou é o substitutivo do nome sagrado. Jesus está fazendo uma clara alusão ao tetragrama. Em língua hebraica, Yud, Re, Vav, Re. Em língua portuguesa, YHWH não tem pronúncia. Por causa do 3º mandamento que dizia: não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E devido às severas orientações dadas por Moisés aos levitas, que dizia: aquele que for pego chamando o nome de Deus em vão será morto por apedrejamento. Os judeus, com medo de morrerem, esqueceram a pronúncia, todavia preservaram o significado. Daí a expressão Yavé. Yavé não é o nome de Deus. Yavé é o significado do nome. E qual é, pastor? Eu sou. Jesus está revelando a sua identidade divina, esclarecendo para Marta que todas as coisas estão debaixo do domínio das suas mãos poderosas, que nada foge ao seu controle. A igreja precisa se lembrar que ela não está debaixo do governo dos homens.
A igreja está debaixo do governo de Deus. Na vida da igreja, o que não acontece amando, acontece debaixo da permissão de Deus. Porque na nossa trajetória, a última palavra quem dá não é homem, a última palavra quem dá é Deus. Segundo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não entendeu? Eu vou dar uma chance de você profetizar. Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa: não existe causa perdida para quem se coloca na presença de Deus. Você só perde se você desistir. Você só fracassa se você voltar para trás. Você só é envergonhado se você olhar para trás. Porque se você perseverar, você dará culto de ação de graças. Quem é que está entendendo essa palavra? Balança teu irmão, é a última vez que eu vou pedir. Diga para ele: persevera, persevera. Quem é que está entendendo? Levante essa mão para adorar a Deus. Oramando. Derraço. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quem está sentindo, levanta a mão para adorar aí. O texto não diz. Entende-se por contexto. Jesus chama Marta num canto e diz a ela: vá até Maria e diga-lhe, o mestre manda chamar. Tem algo errado. Em Lucas 10:38, no banquete preparado por Marta para Jesus e os discípulos, Maria está nos pés de Jesus. Em João 12, no banquete de ação de graças pela ressurreição de Lázaro, na casa de Simão, o ex-leproso, o fariseu, Maria está nos pés de Jesus. Só que agora Jesus chegou e ela ficou sentada em casa. Tem algo errado. Muito feliz foi o proverbista quando disse: a esperança frustrada faz adoecer o coração. Considere. Jesus devolve o mensageiro com a seguinte resposta: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de... Só tem um problema. Lázaro já está há 4 dias dentro do sepulcro. A promessa entrou em choque com a realidade. Na cabeça de Maria, Jesus mentiu. E o que tem de gente vivendo a realidade dramática de Maria na igreja dos últimos dias? Porque um pseudo profeta disse assim: esse ano, o ano virou e nada aconteceu. Esse ano a porta abre, o ano virou e parece que tem cadeado nela. Esse ano Jesus salva, o ano virou e está cada dia mais endemoniado. Profetas irresponsáveis, brincando com a eternidade de vidas. O meu Jesus não é igual essa quadrilha que está por aí enganando pessoas na rede social, não. Espera aí, pastor, é muito pesado, vou repetir. Quadrilha profetiza, recebe a bênção, quando não se cumpre, desliga o telefone. Se a situação se agravar, muda de número. E se chegar às últimas consequências, muda de cidade, estado e até de nação. O meu Jesus não. Como diz a minha saudosa avó, lá no Ceará: o meu Jesus é cabra macho. Foi eu quem falou? Foi, Senhor. Caiu por terra? Caiu, Senhor. Então vou lá pessoalmente para cumprir a palavra que eu lancei. Jesus poderia ter fugido, montado em um cavalo e rompido a fronteira. A Palestina era um estado fronteiriço, dominado por Roma. Não havia barreira fronteiriça. Poderia ter entrado numa embarcação e rumado em direção à Europa. Mas Jesus não. Foi eu quem falou? Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão para cima. Eu vou lá pessoalmente.
para cumprir a palavra que eu lancei. Porque Jesus não é como o homem, que dependendo da circunstância pode sustentar ou não a palavra empenhada. Jesus não teme adversário, não se intimida diante de obstáculos, não tem escassez de recurso. Se ele disse alguma coisa a teu respeito, vai acontecer. Quem é que tem promessa aí? Levanta a mão para adorar. Não, tá muito fraco. Só quem tem promessa aí, abre essa boca e dá glória para Deus. Quem é que veio adorar esse Deus? Deixa eu ver, deixa! Maria vem. E ela vem com a mesma ladainha da irmã. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Indiretamente ela estava dizendo para o Cristo: eu creio que tu tem poder para curar. Ressuscitar? Não. A declaração de Maria me revela o terceiro propósito do texto. Pergunte qual, pastor? Está muito fraco, dá para melhorar. Pergunte qual, pastor? Eu acho que eu vou voltar mais cedo para Brasília. Pergunte qual, pastor? Restaurar adoradores que limitam o poder de Deus nas suas vidas. Maria precisava aprender com Paulo, que está preso em uma masmorra romana, debaixo da tortura de um exator, com o corpo todo ensanguentado, sendo torturado na calada da noite, na densa escuridão da masmorra, em um ambiente contendo 5 buracos. Quantos buracos? 2 para os pés, 2 para as mãos, 1 para a cabeça, colocando o corpo em uma posição que a cada movimento provocava dores alucinantes. Tendo as suas feridas tratadas pelo médico Lucas, a fim de prolongar o seu tempo de martírio. Ali, na densa escuridão da masmorra, Paulo teve a audácia de escrever para a igreja de Éfeso: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos. Para Paulo não basta dizer que Deus é poderoso, porque poderoso até os homens podem ser. A Bíblia diz no livro de Gênesis que homens poderosos se levantaram sobre a terra. Para Paulo não basta dizer que Deus pode fazer mais, porque mais está dentro do raio de superação da atividade humana, mais o homem pode alcançar. Para Paulo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, excede as petições humanas. Tudo que você pedir a Deus em oração é muito pouco diante daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Do que pensamos, excede a expectativa dos homens, está para além da imaginação dos homens. Tudo que você imaginar que Deus é capaz de fazer, Ele pode, infinitamente mais além. Pastor, já vi cego ver, Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi surdo ouvir e mudo falar, Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi paralítico andar, eu também, mas Ele pode infinitamente mais além. Pastor, eu já vi morto ressuscitar, eu também. Meu filho Mateus, na época 1 ano de idade, sufocou com o próprio choro. O batimento cardíaco parou, a pulsação sanguínea parou, o corpo ficou roxo em questão de segundos. A minha esposa, desesperada, começou a gritar dentro do apartamento que nós residíamos: o meu filho morreu! Os vizinhos alvoroçados invadiram meu apartamento.
O vizinho da frente, pregador do evangelho, havia tido um sonho na noite anterior com uma criança morta na sala dele. A vizinha do lado, membro do círculo de oração da congregação que nós congregávamos, vendo o desequilíbrio da minha esposa, irmão, quem é que tem equilíbrio numa hora dessas? Pegou meu filho no colo, levou para o apartamento dela um ambiente mais calmo, mais tranquilo, e iniciou os primeiros socorros, massagem cardíaca, boca a boca, respiração. Orava 10, 20, 30 minutos, nada aconteceu. Então ela pensou consigo, morreu. Vou entregar para a mãe e mandar preparar caixão e culto fúnebre. Ela disse que na hora que ela foi colocar meu filho nos braços da minha esposa, veio na cabeça dela: ele vai chegar de viagem, vai encontrar a esposa, o filho mais velho, e o mais novo na época não. Ela disse que ela sentiu uma força dentro da alma dela que ela nunca sentiu na vida dela. Ela pegou meu filho de volta no braço, levou novamente para o apartamento dela, e ela orou 10, 20, 30 minutos. E segundo relatos, ela orou mais ou menos assim: Jesus, o teu servo foi pregar a tua palavra. Espírito de vida, entra aqui de novo. Jesus, devolve a vida desse menino. Já fazia mais de 2 horas que meu filho não demonstrava nenhum sinal de vida. Irmãos, eu tenho amigos que são pediatras, médicos, cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu fiz a mesma pergunta a todos: quanto tempo vocês conseguem reanimar e trazer de volta depois que inicia uma parada cardíaca ou pulmonar? Todos foram unânimes: 1 hora. Depois de 1 hora falta oxigênio no cérebro. Se voltar à vida, vai vegetar em cima de uma cama pelo resto dos dias. Pois bem, meu filho ficou sem nenhum sinal de vida por mais de 2 horas e 43 minutos. Quando tudo parecia perdido, ele mexeu a perna, ele mexeu o braço, ele ergueu a cabeça. Jesus ressuscitou meu filho naquela noite. Mas escute aqui, o nosso Deus pode infinitamente mais além. Pare de limitar o poder de Deus na sua vida. Pare de dizer o que Deus pode, o que Ele não pode. Pare de desenhar para terceiros o que Deus fazia, o que Ele faz e deixou de fazer. Você não serve a homens, você serve a Deus, a Deus, a Deus. Quem é que veio adorar esse Deus aqui? Oramando, ora para subcandaraia. Há uma unção sobre essa congregação. O meu corpo está todo arrepiado. Quem é que está sentindo a presença de Deus aí? Deixa eu ver, deixa. Elemante covandubre. É claro que esse milagre apoteótico da glória de Deus só foi possível por causa da condição que Jesus estabeleceu no texto que ora lemos. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus se utiliza aqui de uma conjunção adversativa para estabelecer uma condição, a condição máxima do reino dos céus. Porque tudo no reino é pela fé. Salvação, libertação, cura divina, restauração. Tudo é pela dons espirituais, dons materiais, vida eterna, tudo é pela. Eu gosto muito do verbete grego que Jesus se utiliza para se referir à fé aqui. Pistes. Pistes é um equivalente na língua hebraica. Emuna. Que se traduzem por dar crédito,
acreditar, confiança, ter fé, crer, credibilidade. Trata-se de uma variante textual de múltiplos significados. E, portanto, temos aqui aquilo que a teologia chama de polissemia. O significado do verbete é definido pelo contexto do texto onde ele está inserido. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele apresenta-nos a fé como uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que nos é dado para suportarmos tempos de adversidade, sem perdermos a nossa confiança em Deus. Mas o mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, ele apresenta-nos a fé como um dom do Espírito Santo, dado a nós para termos experiências sobrenaturais. É o mesmo verbete, mas estão aplicados a contextos completamente diferentes um do outro. Não é à toa que Jesus está chegando em Jericó. Tem um homem à porta da cidade proibido de entrar, com uma capa esmolando, conhecido popularmente pelo nome de seu pai, dada a notoriedade e credibilidade que o pai havia alcançado aos olhos dos moradores daquela aldeia. Bartimeu. Ele ouve rumores de que o rabino Nazareno está passando pelas cercanias, então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão diz a ele: cala a boca, sai daqui, não perturbes o mestre. Ele não se intimida, ele grita mais alto. Os discípulos, perturbados e incomodados, dizem a ele: vai embora, sai daqui, não incomodes o mestre. Ele não se curva, porque ele sabe que aquela é a oportunidade da vida dele. E oportunidade é igual cavalo selado, depois que passa não pega mais. É igual flecha na mão do valente, depois que atira não retrocede mais. É a chance da história dele. Então ele reúne forças que ele não tem e grita com todo o seu ser: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, para! Manda-o chamar e questionam: o que queres que eu te faça? Ele responde: que eu veja. Então Jesus decreta: a tua fé te salvou. E isso me confronta. Pergunte por quê, pastor? Porque ele não disse a fé que o Pai te deu. Ele não disse a fé que o Espírito gerou. Ele não disse a fé que eu concedi. Ele disse a tua fé. A fé do homem, a fé inerente da alma humana, a fé que nasce diante da pregação da palavra e em resposta às nossas orações, com a operação dos atos soberanos de Deus. A fé do homem, a tua fé. Não é à toa que Jesus, na parábola do juiz iníquo e da viúva, a conclui questionando sobre esse tema: quando o Filho do Homem vier, achará fé da terra? Pergunte por quê, pastor? Porque vai ter culto, vai ter liturgia, vai ter cântico, vai ter coreografias, vai ter apresentações teatrais, vai ter pregação, mas vai haver deficiência de confiança em Deus. Jesus está apontando para os últimos dias e nos esclarecendo que será um tempo marcado por uma profunda crise de confiança em Deus. Os homens, temerão instituições, temerão ameaças e esquecer-se-ão de quem Deus é e como Ele é poderoso
poderoso para nos defender. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O profeta Isaías profetizou dizendo: toda arma preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Nada prevalece contra o povo de Deus. Quem é que está entendendo? Deixa eu ver, deixa! Eu não sei se Deus está falando hoje aqui. Se Deus está falando, dá um glória a Deus aí, dá. Às vezes eu percorrendo o país, eu fico um tanto preocupado. Porque a igreja está sintomática. Ela tem demonstrado um distanciamento da Escritura. Há muito anacronismo nos nossos altares. É muita gente colocando a sua opinião no texto quando deveria deixar o texto falar. A igreja não precisa dos nossos achismos. A igreja precisa da essência da pregação do Evangelho de Cristo. Mas eu fico intrigado porque Jesus propõe uma questão sobre fé em uma parábola que ele está falando sobre a responsabilidade da oração. Há uma dualidade no texto. Pergunte por quê, pastor? Porque se a fé vem pela pregação, ela opera através da oração. Há uma dualidade, há um equilíbrio. Não me admira verem crentes tão fracos na fé, escandalizando o reino, dando péssimo testemunho, porque não suportam tentações, não conseguem permanecer firmes diante de adversidades. Na primeira crise está negociando e barganhando as suas convicções, porque há uma carência de Deus na sua essência, provocada por inércia na oração. Crentes que não conseguem mais orar, e quando oram espaçadamente, 5 minutos ali, 3 minutos ali, 4 minutos ali, ora andando na rua, ora dentro do ônibus, ora dirigindo um carro, não sabe o que é um particular com Deus. Jesus leva isso tão a sério que ele está no Getsemane, debruçado sobre a pedra onde se esmagam azeitonas para extração de azeite, suando gotas de sangue, gemendo, porque a hematidrose se manifestou. E a ciência diz que quando essa doença se manifesta, a dor se multiplica 10 vezes mais. Ele está pensando em desistir. Jesus pensa pelo menos 3 horas. E eu acho interessante, o autor faz questão de colocar um ponto e uma vírgula, denotando um espaço temporal. E quando ele chega à resolução de se sujeitar à vontade de Deus, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E o confronto é esse: não conseguem vigiar comigo nenhuma hora. Como é que você vai amadurecer se você não tem intimidade com o dono da palavra? Como é que você vai crescer na fé se você não consegue passar 1 hora de joelho dobrado na presença de Deus? Como é que você vai ter uma fé fortalecida se você não sabe o que é entrar no quarto, fechar a porta, colocar a boca no pó e orar a teu pai que está em secreto para que ele se manifeste e responda? Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado, profetiza para essa pessoa, profetiza e diga: para você crescer você tem que orar.
Para você crescer, você tem que gastar tempo de intimidade com o Pai. Para você crescer, você tem que entrar na oração sem se preocupar com a hora de sair. Para você crescer, você tem que ter oração, joelho dobrado. Quem é que está entendendo essa palavra? Me dá graça a Deus. Fica de pé. Fala para quem está do teu lado, não basta orar espaçadamente, tem que ter intimidade. Quando foi a última vez que você entrou num quarto e fechou a porta, sem hora para acabar? Não me admira, o Brasil está repleto de igrejas doentes, apáticas, sem fervor espiritual, sem prazer na palavra. Os próprios discípulos nos revelam isso. Jesus terminou uma cruzada espetacular, alimentou 20.000 pessoas, à beira do Tiberíades, no deserto setentrional de Betsaida. Está todo mundo maravilhado. E a principal atitude de Jesus diante da maior conquista do seu ministério não é festejar, é se tornar recluso e partir para orar. Porque o momento mais perigoso do meu ministério não é quando eu estou sendo provado. O momento mais perigoso do ministério é quando eu estou sendo aplaudido. Porque diante dos elogios a gente baixa a guarda, o coração se envaidece, e por um segundo a gente pensa que quem fez fomos nós e não Deus. E corremos um risco perigosíssimo de sermos abatidos por Deus e não pelo diabo. Jesus quer orar, e ele escolhe a montanha mais alta, o Tabor. Só que quando ele chega lá em cima, enquanto ele está orando, experimentando a transfiguração, os discípulos estão dormindo. Porque quem não ora não tem prazer nas coisas espirituais. Quem não ora sente sono nas coisas de Deus. Jesus olha para Maria e pergunta: onde o pusestes? Ela responde: vem e vê. Quando chega diante do sepulcro, ele dá uma ordem: remove a pedra. Marta se precipita: Senhor, já tem 4 dias, vai exalar mau cheiro, ninguém vai suportar. Remove a pedra. E o decreto é: Lázaro, vem para fora. Você não entendeu nada, eu vou explicar para você. Ele não disse: Lázaro, ressuscita. Ele não disse: Lázaro, seja vivificado. Ele não disse: Lázaro, receba a vida. Ele não disse: Lázaro, torne a viver. Ele disse: Lázaro, vem. Já está vivo, mas está dentro do domínio da morte. Está vivo, mas está dentro do domínio e das garras do pecado. Está vivo, mas está dentro do domínio do diabo. Então Jesus diz: remove a pedra, remove o obstáculo. Ele está nos ensinando que quem ouve a voz de Deus terá o seu caminho aplainado na presença dos homens. Deus vai remover obstáculos da sua vida. Quem é que está entendendo? Deixa eu ver, deixa! Mas escute aqui, Jesus não se utiliza de uma profecia, não tem nada a ver com os dias futuros. Ele também não se utiliza de uma revelação, não está expondo nada do passado e nem oculto.
Jesus libera aqui uma palavra de autoridade. Está imitando o Pai na criação. Haja luz. E houve luz. Que haja separação. E houve separação. Que a terra produza. E teve que produzir. Jesus está liberando uma palavra de autoridade. Está executando o mesmo milagre no filho da viúva de Naim. Levanta-te. Eu vim aqui como profeta de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus, dá um glória a Deus, hein? Eu quero que venha aqui na frente só quem precisa de um milagre de Deus. Quem precisa de uma resposta de oração. Quem acredita que Deus pode virar seu cativeiro. Quem quer proteção divina para tempos de adversidade. Quem cansou de lutar na força do braço. Corre para cá. Estou debaixo da direção de Deus para abençoar a sua vida. Elemante comandou Britaraxé. Oh Espírito Santo. Aleluia. 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 Uramante Covandúbria. Aleluia. Oh Espírito de Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um homem havia morto na cidade de Betânia, e Lázaro era seu nome. A Bíblia diz que ele era amigo de Jesus, e suas irmãs choravam de dor. Marta e Maria queriam que Jesus chegasse ali para sarar a seu irmão, pois o amava tanto assim. Mas Jesus teria um plano muito além da imaginação, que logo acabaria com sua dor. Elas só queriam ouvir Jesus dizer: Lázaro, 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 vem fora. Ao morrer, Lázaro chegou com os santos do Senhor, que haviam morto muito antes da cruz. E ali ele viu Abraão, Samuel, Moisés e Elias, também Ruth e alguns outros em uma reunião. Ao olhar viu Gideão, que estava parado em pé na porta. Se aproximou e disse: Ei, irmão, que faz toda essa gente aqui? Gideão lhe respondeu: é noite de testemunho. Senta-te que o culto vai começar. Enquanto isso, Marta e Maria só queriam ouvir Jesus dizer: Lázaro, Lázaro, oh, Lázaro, vem fora. Moisés abriu o culto e disse: muito bem, quem vai começar a testificar primeiro? Abraão se levantou e disse: seu poder é tremendo. Saibam que eu o conheci. Ele deu um filho à minha esposa estéril em idade. Isaac se levanta e diz: ei, papai, eu também o conheci. Jacó também se levanta e diz a Abraão: amém, vovô, eu também o conheci, pois lutei com ele e ele me abençoou. Salomão, muito digno, arrumando a sua túnica, diz: ele me fez tão sábio que escrevi mais de 3.000 provérbios. Elias disse: eu o vi na carruagem de fogo.
Jó se levanta e diz: me curou quando estava quase morto. Sansão disse: eu o conheci quando os filisteus me atacaram e com uma queixada de jumento derrotei a mais de 1000 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós o conhecemos na fornalha de fogo ardente. Jonas disse: me deu uma nova oportunidade. Daniel disse: eu o conheci em uma cova cheia de leões famintos. Nesse momento o Espírito Santo tomou o rei Davi e começou a dançar com gozo e alegria. Lázaro se emocionou tanto que se colocou em pé e disse: Rei, eu também o conheci. Todos se voltaram para ver quem era e começaram a falar entre eles. E por um momento fizeram um silêncio profundo quando Lázaro, emocionado, começou a falar e disse: mas eu o conheci de uma maneira muito diferente de vocês. Ouçam, eu caminhei com ele, falei com ele, eu vi suas doutrinas maravilhar multidões, suas lágrimas de compaixão eu as pude ver. Muitas vezes depois do culto ele chegou em minha casa e minhas irmãs lhe deram de comer. Eu o vi enfrentar os fariseus, eu o vi dar de comer a quase 5.000 pessoas e recordo até das coisas mais pequenas, como a forma amorosa que só ele sabia chamar o meu nome. Uma grande pedra se removeu em frente ao sepulcro e Jesus começava a dizer: Lázaro. E sabe, meus irmãos, até parece que foi ontem que eu ouvia dizer Lázaro. Mas parece que é hoje, que já não sei. Lázaro. Irmãos, me desculpem, pois acredito que é ele quem está me chamando agora. Lázaro. Jesus. Lázaro. Jesus. Lázaro. Jesus. Lázaro. Jesus. Lázaro. Lázaro. Lázaro, vem fora, te ordeno, vem fora. Lázaro, 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 vem fora. Como quando Jesus dizia: quero ser são, mas acalma-te, assim digo, Lázaro, vem fora. Maria, não chore, Marta, não te aflijas, porque teu irmão já está fora. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.